que é a ansiedade, o que você sente hoje. Existem vários tipos de ansiedade. Você vai fazer uma prova em um dia, você não dorme naquela noite anterior, e isso é uma ansiedade que você tem, uma ansiedade momentânea. Tem ansiedade que dá ataque do pânico, que você vai parar no hospital, no pronto-socorro. Por quê? Ataque cardíaco foi tão forte que você achou que ia ter uma parada cardíaca. Então, a ansiedade ela é bem abrangente com sintomas e com modos que pode acontecer. Só que a ansiedade ela tem os seus gatilhos que ativam elas. O que precisamos saber, meninas, vocês precisam saber para poder ter a superação da ansiedade de vocês, nesses ataques de pânico, para poder entender. A primeira coisa para vocês poderem superar a ansiedade é vocês entender o que é ansiedade e o que você está sentindo nesse momento. Entenda, como que eu posso lidar com algo que é psicológico, mental e emocional e corporal se eu não consigo entender ele? Então, esse é o primeiro passo que você precisa. Para você aprender a lidar com ansiedade, você tem que aprender a lidar com por que causa essa ansiedade em você. Lembre-se, aqui é um bate-papo para trazer informação para vocês, mas sempre procure um profissional da área, sempre procure estar com um especialista, porque ele vai saber o melhor direcionamento e orientação para vocês, tá bom? Aqui é um bate-papo tranquilo, eu trago para vocês uma informação que vem de artigos, que vem de pesquisas, que vem de estudo, tá bom? Que vem de trabalho, que vem de uma coisa para trazer um benefício para vocês. Então vamos lá. Então a ansiedade, meninas, ela é tratada desse jeito. Então temos o quê? Quais os tipos de ansiedade que eu posso ter na minha vida no momento? Meninas, se você tem uma prova, como eu falei no outro dia, você vai ter aquela ansiedade momentânea. Que é normal ter essa ansiedade de um dia para o outro, uma data, uma expectativa, que é uma data que existe, entendeu? É a programada. E quando você fazer ela, vai acabar, tá? Então, essa ansiedade. Temos ansiedade por gatilhos. Às vezes vocês passam por traumas. Todos nós passamos por traumas na vida, tá? Isso é normal. Traumas, crenças, medos, que temos que fazer o quê? A superação. Superação, menina, não é você lá enfrentar do dia para a noite, tá? Isso aí pode colocar em você mais bloqueios ainda. É você entender. Primeiro passo que você tem, eu tenho aqui com as minhas consulentes que eu faço para elas, que é até o livro que eu escrevi, que é Metodologia SPA, que é no SPAR, que é o que? Superar, que é o que? Situação, pensamento e atitude. Primeira coisa, você tem que ver a situação que causou em você essa ansiedade. Tem algo que causou em você. Teve um trauma, teve um momento, teve algo que aconteceu, um fato, e trouxe para você essa ansiedade. Tá bom? O que acontece daí? O pensamento. Temos que ver qual que é o pensamento que está gerando de você, antes de saber lidar com você, antes de querer medicar, antes de querer fazer o melhor tratamento ou algo assim. Qual que é o pensamento que dá de você? Os gatilhos da ansiedade, ela vem muito pelo nosso sistema simpático, que é o quê? Fuga e luta. Nosso corpo ele vive com isso. Então o seu cérebro vai trabalhar com fuga ou com a luta para aquela situação. Vai liberar adrenalina, que vai liberar cortisol, que o seu coração vai palpitar muito forte, vai ter ataque cardíaco, vontade de vomitar, dor no estômago, todos esses sintomas, entendeu? Insônia, inquietude, tem várias coisas que tá para ela, tá bom? Então, a primeira coisa que tem que fazer é qual que foi a situação que causou para você essa ansiedade. Descobriu a situação, meninas? Vamos agora atrás do pensamento. Qual foi o pensamento que trouxe para mim essa ansiedade? Bem, o meu pensamento foi o quê? Eu bati o carro. Fazer uma situação, eu bati o carro. Então, toda vez que eu entro dentro de um carro para dirigir, eu tenho um ataque cardíaco, eu sou frio, meu coração palpita, minha mão tremula. Então, achamos a situação. E agora qual que é a atitude? É mudar? É colocar você dentro do carro para dirigir a força? Não, meninas. É fazer você aos poucos, e perdendo esse trauma, esse medo, essa angústia que dá, até você conseguir superar. E isso, qual que é o tempo que demora para superar um trauma, um trauma por ansiedade ou algo por ansiedade? Meninas, isso é por cada pessoa, tá bom? Cada um tem o seu tempo necessário. Lembre-se, o seu tempo necessário é o que vai moldar
Se você se você precisar de um mês, será um mês. Se precisar de um, será um ano. Se precisar de 5 anos, será 5 anos. Por quê? É o tempo da sua cura. Só que lembre bem, quanto mais cedo você procurar um tratamento, uma orientação, mais rápido é a sua cura sobre isso. É o seu, pelo menos o seu modo de viver melhor, tá bom? Então, a ansiedade, ela trata simplesmente sobre isso. Aí sim, podemos colocar o quê? Essa situação da ansiedade. Bem, Sam, eu tenho uma ansiedade com relacionamentos, porque todos os relacionamentos meus, eu só tomei na tarraqueta. Então, toda vez que eu vou me envolver com alguém, eu tenho bloqueios. Acontece muito, eu atendo muito sobre isso. Entendeu? Ou eu tenho ansiedade com comida, porque leva uma coisa e leva para outra. A ansiedade, meninas, ela ativa gatilhos no corpo, que é o quê? Você mexe os pés, fica falando os pés, você come simples sem necessidade, porque era preciso suprir com algo. Até a parte do sexo mesmo. Pessoas que têm muita ansiedade também, às vezes têm muita tara sexual, porque o cérebro, ele libera substâncias. E o seu corpo precisa eliminar elas, precisa diminuir o cortisol, ele precisa liberar a adrenalina que está ali. Por isso que a gente fala, quem tem ansiedade, primeira coisa que a gente coloca para a pessoa fazer, procure uma orientação de profissional. Sozinho você consegue lidar até certo ponto, meninas. Porque é a sua saúde. Nós temos o que coloca os nossos tratamentos, as nossas terapias para poder fazer algo melhor para nós e progredir na nossa vida é simplesmente, meninas, o tempo de busca de uma orientação, de uma ajuda. Isso é normal. Nós temos muito bloqueio com isso, que acha que não, se eu for ter que procurar uma terapia para poder fazer, é porque eu sou doido, ou porque... Não, todos nós precisamos. Quantas pessoas você vê no trânsito nervoso? Quantas pessoas você vê que maltrata a outra, que relacionamento acabando? É por causa disso, meninas. Porque a pessoa não tem um controle, um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, psicológico, físico. Ela não tem uma consciência. Ontem eu falei sobre espiritualidade. Eu expliquei muito bem o que é a consciência para isso. As terapias, elas vêm para isso. A terapia, meninas, elas vêm para poder diminuir a sua ansiedade, a sua depressão, colocar consciência na sua cabeça, te dar um direcionamento